Olá pessoal, vamos para mais uma aula do módulo básico de Direito Administrativo. Meu nome é professor Darlan e essa aula vai estar disponibilizada em www.darlanferreira.com.br. Hoje nós vamos falar de licitações e contratos, que está previsto na Lei 8666 de 1993. Essa lei ela tem validade para qualquer âmbito da administração pública, ou seja, quando eu falo de qualquer âmbito, estou me referindo tanto à esfera federal, quanto à estadual, quanto à municipal. Né? Mas o que é licitação? Vamos ver então o conceito de licitação para Maria Silva Zanella de Pietro. Licitação é um procedimento administrativo no qual um ente público, eu já disse para vocês, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório. Ou seja, a administração vai publicar um edital e qualquer interessado que se sujeitar à licitação vai poder participar dela. A possibilidade de formular a proposta, dentre as quais selecionará e aceitará o mais conveniente para a celebração do contrato. Isso, pessoal, é a concretização do princípio do interesse público no momento em que a administração vai fazer suas aquisições. Todo e qualquer contrato ou compra realizada pela administração pública vai ser através de licitação. Isso nós vamos ver mais adiante de uma forma mais detalhada. Bom, como eu já disse para vocês, a licitação está prevista lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E ela é obrigatória para qualquer contrato, seja ele de obra, serviço, compra ou alienação. Então vamos explicar isso melhor. Toda vez que a administração for promover uma obra, igual agora nós estamos vendo, por exemplo, as obras para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas, toda vez que for se prestar um serviço público, né, for se abrir uma concorrência, a prestação de um serviço público a terceiros, ou a administração for fazer compra de insumos para o seu dia a dia, para o seu funcionamento, ou até mesmo quando ela for alienar algum imóvel, algum bem, seja ele móvel ou imóvel, vai ter que ser através de licitação. Tá? Já disse para vocês, se for uma prestação de serviço, se for uma concessão, uma permissão, também. Só que isso aí vai estar lá no artigo 175 da Constituição Federal. Vamos ver então dois temas muito relevantes para licitação, que é a dispensa e a inexigibilidade. Primeiro, o que é dispensa de licitação? Dispensa é uma coisa que, uma situação que a princípio seria possível fazer a licitação, mas a lei ou o legislador preferiu afastar essa possibilidade, né, tendo em vista a situação, o contexto pelo qual aquela ocasião ela não vai caber dentro daquele momento, daquele fato, daquela situação fática, dentro daquele contexto, a existência de uma licitação. Né? Então, quais seriam essas possibilidades em que as licitações vão ser dispensadas? A primeira delas, em razão do valor. Então, se nós temos lá uma licitação com o valor de 10% do que está previsto no artigo 23 da Lei 8.213, ou seja, um valor inferior a 15 mil reais, né? O que está previsto no artigo 23, então? Inciso 1, letra A. Que seria 15 mil reais para a realização daquele procedimento. Então, se for 10% desse valor, ou seja, abaixo de R$ 1.500, não vai ser, a licitação vai ser dispensada. Por que dispensar a licitação? Se a gente for pensar no custo de um processo licitatório, não compensa para a administração, né, realizar uma licitação para a compra de um bem ou alienação de um bem de R$ 1.500. Né? Então, nesse ponto, para esse valor, vai ser dispensada a licitação. Outra situação que vai ser dispensada a licitação é em razão de situações excepcionais. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação de calamidade pública, numa situação de compra de bens militares ou de guerra.
seria cabível, seria possível de realizar uma licitação para compra, por exemplo, de armamentos, de insumos para uma situação de conflito bélico? Não cabe a licitação. Então, nesse momento, a gente vai dispensar, a gente vai afastar a licitação nessa situação. Também situação em razão do objeto. Exemplo dessa separação que nós fizemos didática aqui, de dispensa em razão do objeto, é, por exemplo, a locação de um imóvel. Né? A administração precisa de um imóvel num local específico de uma determinada cidade. Então, não é possível, por exemplo, abrir licitação para qualquer um se oferecer para alocar aquele imóvel para administração, porque pode aparecer imóvel em bairros, até mesmo em outra cidade, que não vai interessar para a administração. A administração precisa de um local específico, por exemplo, para montar um posto de saúde ou uma escola naquele determinado bairro ali, e tem que ser uma região mais central do bairro, uma região que tenha acesso mais fácil para a população. Então, em razão disso, em razão desse objeto ser tão específico, não há como nós fazermos uma licitação. A licitação também vai ser dispensada. Também em razão da pessoa. Pessoa aqui, eu estou me referindo, por exemplo, a fazer licitação para uma prestação de serviço ou um fornecimento de um produto que também vai ser fornecido por um outro ente, uma outra pessoa jurídica de direito público, que faz parte da própria administração. Né? Então, por que fazer uma licitação para um outro ente público? Aí perde o objetivo da licitação, que é até mesmo de concorrência. Bom, então essas são as situações de dispensa, que nós vamos depois adentrar numa tabelinha no final, que depois a gente falar de exigibilidade, para a gente detalhar um pouco mais esse termo. Apesar que não é o nosso objetivo aqui, lembrando, nós estamos falando de uma aula resumo. E na aula resumo, a gente só relembra os pontos principais da matéria. E inexigibilidade? O que é inexigibilidade? Na inexigibilidade, não é possível fazer a licitação. Né? Aqui nós não temos a menor condição de realizarmos a licitação. Por que nós não temos condição? Vamos ver então alguns exemplos de situação. Por exemplo, materiais, equipamentos ou gêneros com representante ou fornecedor exclusivo. Se é só aquela pessoa que vende aquele equipamento, como é que eu vou fazer uma licitação? Qual a concorrência que vai poder ser aberta nesse momento? Né? Outro exemplo é a situação de serviços técnicos, profissionais e empresas de notória especialização. Esse aqui, o exemplo clássico que a doutrina sempre dá, é o caso, por exemplo, de uma defesa no processo judicial. Né? O Estado está envolvido em uma demanda judicial muito importante para o Estado, que envolve o direito administrativo, e nessa demanda o Estado precisa contratar um escritório que tenha uma pessoa específica que tenha um vasto conhecimento para essa matéria. Então, por exemplo, estamos falando de direito administrativo. Aí. O Estado, por exemplo, contrata o José dos Santos Carvalho Filho para defender numa situação numa ação contra servidores públicos, movida por servidores públicos, pode gerar um grande valor, um grande prejuízo para o Estado se o Estado perder aquela ação. Então ele contrata, por exemplo, o escritório do José de Santos Carvalho Filho, e o José de Santos Carvalho Filho vai defender o Estado especificamente por naquela ação ali, ou naquelas ações específicas daquele tema. Né? O José de Santos Carvalho Filho é um autor renomado, é um autor conceituado, é um autor de notória especialização, com certeza. Né? Hoje em dia ele é autor de um dos livros mais utilizados de direito administrativo, né? Assim como é Silvio Zanella de Pietro. Então, serviços técnicos ou profissionais de renomada especialização, aqui nós estamos falando também não só uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que seja realmente conhecida pela a sua capacidade profissional ali em relação àquele tema. Nós temos também consultação de profissional de qualquer setor artístico, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então aqui, aquele velho exemplo que a gente tem do ator muito famoso. Né? Como é que eu vou fazer para contratar aquele ator famoso? Eu preciso de um ator, de um cantor, por exemplo, uma Ivete Sangalo, ou
um outro ator muito conhecido na mídia, muito consagrado pela opinião pública, né? Eu vou abrir uma licitação para contratar esse autor, vou fazer o que você está. Cover, por exemplo, desse autor não é a mesma coisa. Né? Então, nessa situação, vai haver inexigibilidade da licitação, em virtude da impossibilidade de realizar a licitação para essa situação. Né? Mas aí tem situações específicas, não serve qualquer artista. Tem que ser um artista que ele seja reconhecido pela crítica ou pela opinião pública como uma pessoa capacitada, como uma pessoa que vai atender aquela ideia ali ou aquele objetivo da administração pública. Então vamos lá para o nosso quadro sinóptico aqui de dispensa e inexigibilidade. Aqui nós somos mais abrangentes, aqui tentamos pegar todas as situações de dispensa, as situações de inexigibilidade citadas pela doutrina. Né? Nesse caso aqui especificamente citando o autor aqui, é o José de Santos Carvalho Filho. Né? Então nós vamos ter lá, como já citei para vocês, a dispensa em razão do valor, né? 10% do artigo 23, primeira letra A, e as situações excepcionais, olha lá, ó, guerra, grave perturbação da ordem pública, calamidade pública, emergência, segurança nacional, são situações excepcionais e poder ser dispensado. Por exemplo, nós tivemos a tragédia lá no Rio de Janeiro, na região serrana. Para aquela situação ali foram dispensadas a licitação, por exemplo, para construção de pontes, para atendimento das pessoas que estavam desabrigadas, né? Gêneros perecíveis e obras de arte, por exemplo, também pode ser dispensado. Então, por exemplo, compra de pão, de leite, de hortaliças, né? Pode ser dispensada aquela licitação para compras emergenciais. O pessoal tem atenção para isso. É diferente, por exemplo, fazer um contrato para fornecer tantos 1.000 litros de leite ali durante 6 meses e eu precisar comprar 100 litros para fornecer para uma escola específica lá que está sem leite. Tá? Essa situação de dispensa é o segundo exemplo que eu dei. A situação da escola que está sem leite. Desinteresse na contratação. Então, é a famosa licitação vazia, né? Onde que não se apresentam concorrentes ou pessoas aptas ali a participar da licitação, ou quem se apresenta não está capacitado a participar. Entidades sem fins lucrativos. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade ali que ela tem reconhecida finalidade, ela é reconhecido que ela não tem uma finalidade lucrativa, ela também pode ser dispensada da licitação para aquele caso. Né? Disparidade de propostas também, quando há uma proposta bem abaixo ou uma proposta muito superior às propostas que vêm sendo apresentadas. Intervenção no domínio econômico, por exemplo, o governo precisa regular o mercado de grãos. Complementação do objeto. Esse caso aqui é o caso, por exemplo, de uma obra, em que precisa ser feito um pequeno detalhe ali, terminar algum ponto da obra, então pode ser também dispensado a licitação. Né? Nós vamos continuar ainda falando de dispensa no próximo slide, mas antes disso vamos falar de inexigibilidade, para a gente fazer um quadro comparativo. Né? Inexigibilidade, então, nós temos lá materiais, equipamentos ou gêneros com representante de fornecedor exclusivo, como citamos, serviços técnicos ou profissionais de empresas de notória especialização, exceto publicidade. É bom lembrar que é uma exceção. E aí eu chamo a atenção de vocês que sempre o examinador ele pega na exceção. Né? Ele deixa a regra de lado e busca a exceção para aquela regra. Então, se ele vai falar de inexigibilidade, com certeza ele vai colocar na questão lá, incluindo a publicidade. Né? Ou deixando de colocar de propósito, exceto, para justamente pegar o concorrente ali no contrapé. A pessoa não presta atenção ali, que esqueceu de colocar a exceção de publicidade do artigo 13, serviços técnicos ou profissionais, e a questão vai estar errada, a assertiva vai estar errada. Né? Contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada da opinião pública, que também nós já comentamos. Continuando aqui no próximo slide, então. Continuando, então, dispensa. Pessoas administrativas, aquilo que eu também já falei com vocês, exemplo da administração contratando a administração pública. Nesse caso também pode ser dispensado a licitação. Locação e compra de imóvel, também nós já demos esse exemplo. Negócio